Fala você, sebraquianos e sebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafael Varela da turma de Hardware, trazendo mais um conteúdo online para vocês, tranquilo? Bom pessoal, eu sempre falo, né, da questão da pandemia, do isolamento social, espero que vocês estejam bem aí desse lado da telinha, eu estou muito bem do lado de cada telinha, então é importante que nos mantemos nesse isolamento social, né? Não sabemos por qual tempo será determinado, então o Sebrae está lançando alguns meios de tentar deixar mais interativo, né, a nossa comunicação. Então, assim, a gente está tentando bolar algumas videoconferências, né, a gente tem feito com algumas turmas, já fiz com a turma Hardware 07, fiz com a turma de Hardware 02 também, né, que é 2020 agora, que nem vocês também aí. Então, assim, queria propor para vocês, né, um melhor horário para vocês falarem um pouco sobre vocês, que eu não conheço vocês ainda, como conheci a nova turma, né? Eu já tinha outras turmas no Sebrae que já estavam em andamento, mas tiveram algumas outras turmas que eu conheci só de forma online, né? Então, ainda não tive contato de forma online com vocês, né? De ver e dar uma apresentação e gostaria muito, né? De fazer isso. Então, marque um horário, veja qual é o melhor horário para todo mundo e quem não puder, não se preocupe que a gente vai gravar essa videoconferência e já disponibilizar como conteúdo online para vocês, tranquilo? Então, é isso aí, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? Então, qualquer coisa, me procura no privado, me procura no grupo, que eu estarei sempre à disposição, tranquilo? É isso aí. Partiu conteúdo online de hoje, hein? Bom, pessoal, no conteúdo online de hoje, né, falaremos sobre o módulo de placa-mãe, né? Saímos do módulo de elétrica, né? Vamos todo a parte de elétrica, parte básica, introdutória para vocês terem noção, né? De como testar a parte elétrica, de como resolver as questões elétricas, né? Então, assim, se vocês forem no índice deste livro aqui, certo? Vai estar lá a página e o conteúdo referente ao nosso conteúdo online de hoje, tranquilo? Então, assim, as páginas vocês já estão para ver aí e leiam a recomendação que fica aqui no cantinho da minha tela, certo? Que é ler o material antes de visualizar o conteúdo online, tranquilo? Então, as páginas são de 25 a 38, né? Então vai englobar todo o conteúdo online de hoje para vocês aí. É importante que vocês leiam porque ajuda na fixação do conteúdo, fica melhor a absorção do conteúdo, tranquilo? Bom, pessoal, no conteúdo online anterior, o que, é que nós vimos, né? Vimos sobre fonte de alimentação, falamos do padrão AT e ATX, certo? Falamos que no padrão AT tinha 20 pinos e o padrão ATX 24 pinos, né? Além de aumentar a quantidade de pinagem e no que isso implicaria, né? Implica que na fonte ATX vai mandar mais energia para o processador, né? Isso vai refletir no desempenho do computador, né? Vai melhorar o desempenho do processador, certo? Testes elétricos, falamos sobre os testes elétricos, né? Falamos do teste que é feito com o da luz, falamos do teste o digital também, que é da chave de teste com luz e o digital, né? O da luz é simples, só vai saber se está passando tensão ou não. O do digital tem como saber qual tensão está passando ali, tranquilo? O multímetro é outra parte de teste, né, que a gente pode mencionar aí. Então tem dois tipos de multímetro que eu falei. Tem a parte do multímetro analógico e o digital. O que vai mudar de um para o outro é só a maneira de como vai ser mostrado, né, as informações na tela, né? Então assim, no multímetro digital vai ter um pouco de consumo a mais de bateria, essas coisas, porque o display vai ser digital, tranquilo? Mas o multímetro em relação à chave de teste dá para medir mais coisas, né? Dá para medir a resistência, a tensão, a corrente e outros sinais aí, né? Que a gente não consegue medir com a simples chave. A fonte de potência real e nominal, né? Eu falei para vocês, mas resumidamente, nada mais é que a fonte de potência real, o que é prometido pelo fabricante é fornecido de fato, né? Se o fabricante está dizendo que a fonte tem 400 watts, ela vai fornecer a 400 watts de potência, tranquilo? A nominal já não é assim. A nominal vai ter 400 watts fornecido, né? Dizendo que o fabricante vai fornecer, mas quando você somar
todas as voltagens lá na fonte, você vai ver que vai estar abaixo do que é prometido, tranquilo? Falamos sobre o painel traseiro e já a partir de falar sobre o painel traseiro, a gente já deu a introdução sobre o que é placa-mãe. Então falamos sobre o que é placa-mãe, falamos que a peça aqui vai englobar todas as outras, né? Por isso que vai ser placa-mãe. Falamos do painel traseiro em si, né? Falamos que vai ter conector USB, conector de rede, vai ter várias placas de conexão aí, né? Áudio, rede, vídeo, serial, P2, enfim, USB. Falamos sobre um pouco disso no conteúdo online anterior, tranquilo? Bom, pessoal, os temas de hoje, né? Falaremos um pouco sobre placa-mãe on-board e off-board. Falaremos sobre o que é socket, slots de memória RAM, né? Slots PCI e AGP e IDE e SATA, tranquilo? Bom, pessoal, quais são os tipos de placa-mãe, certo? As placas-mães possuem dois tipos, né? Se vocês forem na página 25, do livro, vocês já tem uma introdução sobre placa-mãe, certo? Que é a parte do painel traseiro, como eu falei. E na próxima página, na página 27, vocês conseguem saber a definição de placa-mãe on-board e off-board, né? Então, quem quiser ver a configuração de uma placa-mãe, né? Mas eu botei aqui numa figura, certo? Para ficar melhor, porque aqui tá um pouco... não está colorido, mas se vocês não conseguirem visualizar, vocês vão usar o exemplo daqui. Mas no livro está bem exemplificado também, certo? A placa-mãe on-board, certo? É uma placa-mãe que, por padrão, vem com os recursos de vídeo, áudio e rede. Ou seja, se a placa-mãe já vem com esses recursos por padrão de fábrica, certo? Sem precisar colocar nenhuma extensão, certo? Ela é chamada de placa-mãe on-board. Off-board, se não vier nenhum desses recursos, né? Vídeo, áudio e rede, pelo menos um deles, a placa-mãe já vai ser considerada off-board. Ah, professor, mas tem um livro falando de semi-off-board e off-board e on-board. Esse conceito de semi-off-board já está defasado, certo? No mercado hoje só usa placa-mãe on-board e off-board. Então, se no mercado trabalha assim, a gente vai seguir o mercado, tranquilo? Ah, Rafael, mas é só essa diferença? Sim, é basicamente essa diferença. A gente pode fazer um comparativo, né, entre a placa-mãe on-board e a off-board. Se vocês verem aqui na figura, né, então vocês vão ter aí a interface de som, de rede e a interface de vídeo. Então, opa, essa placa-mãe é considerada uma placa-mãe on-board, certo? Mas veja na placa-mãe vizinha aqui, tá faltando um recurso aqui. Tem o de rede, tem o de áudio, mas cadê o recurso de vídeo? Você vai precisar de uma placa de vídeo extra, né, no conector PCI, que eu vou explicar mais na frente o que é esse slot PCI. Vai precisar no slot PCI conectar o que a gente chama de placa de vídeo para gerar a imagem. Ou seja, essa placa-mãe vizinha aqui, essa segunda placa-mãe, é considerada uma placa-mãe off-board. Tranquilo? Então, espero que tenha ficado claro. Pessoal, tome nota, né? Eu sempre falo de vocês anotem no caderno, separem tudo, porque ajuda muito a vocês fixarem as definições, certo? Tá, pessoal, o que é o socket, certo? O socket nada mais é que o encaixe entre o processador e a placa-mãe. É justamente esse espaço aqui que fica entre o processador e a placa-mãe, certo? Tá, é importante vocês saberem disso, porque cada placa-mãe tem um slot, certo? Por exemplo, se uma placa-mãe vai ter um socket AMD, ela só vai ter processadores AMD. Então não adianta forçar o Intel ali que não vai conseguir conectar, não vai fechar a conectorização, certo? Da mesma forma, se você tem uma placa-mãe Intel, com socket Intel, você não vai conseguir colocar um processador AMD ali, tranquilo? Vamos falar um pouco sobre os tipos de socket, né, para vocês terem uma noção. Então assim, se vocês forem na página 29, tem como ver um pouco sobre os tipos de socket aí, né? Então assim, o único socket que tem em comum, né, o antigo socket 7, né, o socket 370 foi o único socket que foi usado pela empresa AMD e pela empresa Intel. Depois desse socket, houve uma divisão. A Intel fabricou seu socket e a AMD fabricou seu socket. Eu particularmente não gosto do socket da
AMD, certo? Então assim, vocês têm como ver aí a diferença do socket da AMD e do da Intel na página 29. Então se vocês forem aí, por exemplo, essa placa-mãe aqui é que está aqui no slide, certo? Se vocês verem aí, é uma espécie de socket Intel, certo? Para chips Intel. Então assim, eu prefiro esse tipo de socket. Por quê? Porque o pino, né, a pinagem vai estar no encaixe aí, nesse socket, não vai estar no processador. O da AMD não, vai ter os buraquinhos lá no socket e o processador que vai ter os pinos. Isso implica que se conectar de forma errada, é mais fácil empenar o pino, a pinagem, do processador, certo? Quando os pinos estão conectados no processador, do que estão conectados no socket, tranquilo? Então por isso eu tenho a preferência de Intel ao invés de AMD, tranquilo? Tem vários sockets aí na página 31 que vocês têm como ver a questão de pinagem, né, do que evoluiu e tudo. Então assim, o meu primeiro processador, de fato, né, como usuário, foi um Pentium 4. Então ele possuía aí, era o socket 423, né, é um Pentium 4. Então assim, eu também usei, na verdade o meu Pentium 4 era o 478, era o Pentium 4. Mas tem uma questão seguinte, minha segunda placa-mãe foi o socket mais conhecido, né, que é o 775, certo? Ele pegava, aí tem Pentium 4, Core 2 Duo, assim, foi um socket muito bom, que foi um dos sockets que eu vi que abrangeu a maior quantidade de processadores da Intel, então era muito bom trabalhar com esse processador, porque justamente diminuir a chance de discriminar uma placa-mãe com erro para o usuário. Por exemplo, o que acontecia muito era dizer a placa-mãe na hora de encaixar a peça, não ser a peça que funcionava ali. Então era uma pena porque mudava a quantidade, assim, os fatores que diferenciam os sockets, né? É justamente as pinagens, né? Se vocês verem aí, a quantidade de pinos mudam significativamente. Então assim, cada socket tem uma quantidade de pinagem. Então não adianta forçar a entrada aqui, infelizmente não vai funcionar. Além disso, o encaixe da pinagem aí vai ter o chanfre, né, que a gente chama dessa conectorização pretinha aqui, ó, que ela vai mudar de um socket para o outro para garantir de forma segura que o usuário não vai encaixar o processador de forma errada, tranquilo? Tá, o que é o slot? Bom, o slot e o socket, muitas pessoas não conseguem, às vezes falam os conceitos de forma diferente, mas são coisas parecidas em si, porque são encaixes, mas são encaixes diferentes. Enquanto o socket é o encaixe do processador na placa-mãe, o slot é o encaixe da memória RAM, né, do pente de memória RAM na placa-mãe, certo? Então esse tipo de conector aí vai ser o slot, certo? Então eu botei a placa-mãe novamente aqui e selecionei a região aqui do slot para vocês terem noção. É bem diferente, né? Um slot de um socket, né? Então os tipos de slot, existirão 4 slots, né? DDR1, 2 já estão, ainda usam o DDR2, mas o 1 já está descartado, não é mais usado. O DDR2 usa, mas muito remoto isso. O DDR3 é o padrão que ainda existe, mas o padrão vigente é o DDR4. No material só tem até o DDR3, certo? E na prática, quais são os tipos de memória na prática que vocês verão? DDR3 e DDR4, certo? Qual a diferença entre socket e slot? Como eu já falei, né? O socket é o encaixe da memória RAM no processador e o slot é o encaixe da memória RAM na placa-mãe, certo? Eu acho que eu falei alguma coisa estranha, né? Então eu vou repetir mais uma vez. O socket é o encaixe do processador na placa-mãe e o slot, o da memória RAM, o encaixe da memória RAM na placa-mãe, tranquilo? Então anota esses conceitos aí, espero que vocês não tenham dúvidas, mas se tiver, vai lá, me procura no grupo sem nenhum problema que eu estou à disposição de vocês, tranquilo? Tá, o que é um slot gráfico? O slot gráfico nada mais é que o mesmo conceito do slot de memória RAM, mas para a parte gráfica, certo? Nada mais é que o encaixe entre a placa-mãe e
a placa de vídeo, certo? Então, assim, qual a importância de saber disso? Porque cada placa de vídeo, cada slot vai ter um tipo. Então, se vocês verem aí, ó, os tipos de slot, vai ter o slot PCI Express e AGP, são slots totalmente diferentes. Então, se vocês discriminarem, AGP, eu só estou falando assim porque é o legado, não é mais usado esse padrão, certo? Mas antigamente usava-se muito, né? Então, assim, o encaixe aqui, ó, você encaixar, o PCI não entra no AGP e o AGP não entra no PCI, então não tem como fechar o circuito aí, certo? Então ele já é esse chanfre aqui, né? O chanfre já é um espaço que é feito justamente para não acontecer o erro de encaixe, para você não forçar um AGP numa PCI, certo? Então assim, o que foi aprimorado ao longo do tempo, né? Ah, foi só encaixe? Não, não foi só encaixe. Claro que o padrão aumenta, assim como o da memória RAM, mudou-se o padrão. Na memória na parte gráfica, né, na placa de vídeo, mudou-se também a quantidade de pinagem, clock e principalmente a taxa de transferência. Se vocês forem na página 36, pessoal, na página 36 tem explicando bonitinho qual a diferença entre PCI Express e AGP. Vamos pegar o último padrão desenvolvido que está no material da AGP, foi a AGP OT, certo? Ela tinha de taxa de transferência 2.128 megas, certo? Por segundo. E a PCI Express 16X, que já está no padrão bem mais avançado, certo? Mas vamos usar o do material só para vocês terem noção do que evoluiu, né? Era 4.000 mega por segundo, então evoluiu bastante esse padrão. Justamente isso que deixou a AGP, né? O slot AGP para trás, certo? Então é isso. Até hoje ainda é usado o slot PCI, tranquilo? Tá. O que é uma entrada, né, para periféricos? É importante vocês saberem disso, porque a entrada para periféricos nada mais é que uma porta, não essas portas aqui físicas, né, assim, mas é uma porta que a gente chama no computador, né, que vai ser a comunicação de dados entre o HD, que é um periférico, né, que está na região periférica da placa-mãe, e a placa-mãe em si, certo? Então, o que é uma entrada para o periférico? Nada mais é a entrada que vai transferir os dados do HD ou de outro periférico para a região da placa-mãe, certo? Então, qual a importância de saber disso? A importância de saber disso é que se você tiver um HD IDE, ele vai ter que exigir um cabo IDE. Se você tiver um cabo SATA, com HD de entrada SATA, ele vai exigir um cabo SATA. Certo? Então é basicamente isso, para vocês não especificarem coisas diferentes, entendeu? Não adianta confundir bife na caçarolinha com rifle de caçar rolinha, são coisas totalmente diferentes, então é importante ficarem atentos em relação a isso. O que foi aprimorado ao longo do tempo, a questão de taxa de transferência, velocidade, certo? Aumentou muito, sempre a questão da velocidade, quando muda de tecnologia, sempre é aumentada, pessoal. E uma coisa mais fantástica que evoluiu isso aí, a quantidade de pinos, né, do cabo diminuiu, com o cabo bem fininho. Olha a quantidade de espaço que era isso aqui, ó. E olha o que ficou vermelhinho só. Então assim, essa comunicação, certo, do IDE era bem complicada, porque ela acumulava muito espaço na região ali do computador, né, da placa-mãe. Isso fazia com que a ventilação do computador não fosse, a circulação de ar não fosse a ideal. Isso acabava esquentando muito o rádio, né, e dificultando muito a passagem de ar. Mas com o SATA ficou bem mais limpo ali, a região bem mais suave. Quando a gente começar a ver a parte de montagem, vocês vão ver que era ruim pra caramba montar. Na época do IDE, meu amigo, era terrível. Ainda bem que inventaram esse cabo. Melhorou a velocidade e ainda bem que aumentou o espaço também, né? Bom, pessoal, revisão do conteúdo de hoje, certo? É importante que vocês fiquem ligados nisso, pessoal. A gente falou um pouco sobre sockets, né? Que é o encaixe do processador na placa-mãe. Falamos sobre slot, falamos as diferenças de slot e socket. O slot
a conectorização da memória RAM na placa-mãe, certo? Falamos também sobre o slot de gráfico, né, da placa de vídeo, falei da diferença, falei da evolução. Pegamos os padrões aí de AGP-UX, a gente falou que era 2128 megas por segundo, a taxa de transferência, né? Falei também que da AGP 16, da PCI 16X é um padrão que já está defasado, mas dá para ter a noção do último padrão de cada um para ter o quanto de evolução, né? Que a PCI Express foram 4.000 megas por segundo, então daí você já vê quase que dobrou, né, a capacidade de taxa de transferência nas últimas versões de cada placa. E falamos sobre o slot PCI, falamos falamos sobre os IDEs e SATA, certo? Falamos da diferença de cada um, da evolução, né, da taxa de transferência, da parte de espaço, né, que antigamente com o IDE não ajudava muito a armazenar ali, né, e arrumar as peças, né. Circulação de ar também ficava bem dificultada, né? Então assim, tudo isso evoluiu, saindo do IDE para o SATA, certo? Bom, pessoal, importante, sempre eu falo exercício de fixação, pessoal, é importante que vocês façam exercício de fixação porque conta como presença online, pessoal, então é importante que vocês se mantenham antenados, se mantenham aí ligados, porque o CRA vai mandar o conteúdo online para vocês, vai mandar o exercício de fixação, então é importante que vocês façam o exercício, certo? Porque conta com presença online. Dúvidas, se tiverem, procura no grupo, não achou confortável perguntar no grupo, pergunta no privado, mas não deixe essa dúvida ficar sendo empurrada e sempre lá para frente, porque uma hora vocês vão precisar desses conceitos, na hora prática vocês vão ter mais dúvidas que o exercício de fixação ou o conteúdo online já deveria sanar, tranquilo? Bom pessoal, no próximo conteúdo online falaremos sobre chipset, BIOS, barramento, conectores de alimentação, capacitores e os chips auxiliares, tranquilo? Então é isso aí, espero que vocês gostem do próximo conteúdo online, tranquilo? Bom pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, procura no grupo mais uma vez, não tem problema. Se sentir desconfortável, se for, por mais besta que seja sua pergunta, que você achar que seja besta, porque nenhuma dúvida é besta, certo? Toda dúvida é pertinente, pergunta no privado sem nenhum problema, tranquilo? Então, por hoje é só, até o próximo conteúdo online. Valeu!